No princípio e no fim é Deus. Para Ele, as coisas começam e não terminam. No seu sim e amém, nos encontramos, envoltos nesse interim de graça e misericórdia. Deus faz com que as nossas histórias sejam entrelaçadas à sua. Oh, que grande mistério! Do pó criou o mundo, fez-se carne e habitou entre nós. Ó brilhante estrela da manhã, ó luz que invadiu nossas trevas, sem licença e sem obrigação. A palavra do haja ecoa até aqui e para todos sempre o será. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. No princípio era o verbo e estava com Deus.
Não foi fiel quem prometeu? As palmas estendidas de suas mãos, a medir o mar e trazer paz. No meio das águas divididas, fez terra plana para Israel passar. Fez o cordeirinho e a criança, amizade entre as feras do campo. Fez o filhote de leão e de boi se assentarem ao relento, enquanto o menino nascido tecia teologia à beira do povo e calava quem pensava saber ler. Eis que diante de todo olho, cheio da glória do Senhor, a terra ri, enquanto os montes batem palma e as colinas cantam. Israel, pois sua paz há de vir. O jugo é a quebrar-se, pois Deus assim falou. Serás então remido e liberto das correntes, das prisões e do temor. Este será para sempre o nosso canto. Emanuel, o Deus conosco.
nova história que nos contaram de criança. Para nascer bastou um dia, para nos mudar gasta uma vida inteira e escorrida como a dele no madeiro. Houve um dia entre os pastores que as estrelas cantaram no céu: glória ao alto e aleluia, nosso rei é redentor. Foi esse o primeiro Natal. Então se ouviu os anjos no céu, dando glórias ao Rei remidor de Israel. Os pastores então estavam a repousar seus rebanhos nos campos. Podiam ver lá Natal, 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 Natal. Já nos nasceu o Rei de Israel. Então surgiu uma estrela brilhar e os pastores puderam a luz contemplar. A terra viu a tão grande luz que das trevas dissipa e a todos conduz. Natal, já nos nasceu o Rei de Israel. Hoje em silêncio, nossos corações ressoam em uníssono. Maranata, ora vem, em breve voltará.
Nome bonito. Dar a história. Dindom, o sino que me diz que da paz ele é o príncipe e de perfeição seus conselhos anuncia o perdão. Nele está toda a vida e o prazer. A eternidade ecoa. Brilhem a justiça e o juízo. Ressoe a trombeta. Nasceu Jesus, o nosso Senhor. Houve um dia em que a imagem encoberta tomou forma e cor. Emanuel se chamou. Do nada soprou tudo, o Criador encarnado. Sobre si todo poder, pecado e dor. Redenção. Aos de longe trouxe perto, e aos de perto pôs para longe, anunciando aos seus a verdadeira salvação. Despido do que não cabia, mostrou que para entrar não basta tilintar.
De um coração contrito é que quis ser morada. Na esperança da cruz de Cristo, meu glória e aleluia. Ver a luz que ilumina a escuridão da vida, ser farol e razão. Para sempre vou cantar glória e aleluia.
coroa, fizeram gozação, deixaram desnudo o rei do mundo. De um lado, o bandido gritou: És impostor, e a todos enganou. Fizeste de água vinho e de pão multiplicação, mas diante do espelho a si mesmo se negou. Do outro, porém, sussurra o malfeitor: És louco e ignorante? Esse era de fato inocente. Empalado ao lado, jorra o bom pastor. Perdoai-lhes, Senhor. Hoje mesmo no paraíso entrarás, vós, os que ao Cristo confessai. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via
e a história se desenrola. Eu, pecador insuportável, continuo alcançando o perdão. Essa graça que custou caro se escancara todo ano. O bebê, envolto em panos, onde não havia lugar para pousar, mas encontrou espaço morar. Esse é de fato o Cristo, a quem coroais. Esse é de fato Jesus, o homem-Deus traspassado. Deixe aos pés da cruz o seu monte de fardo. O Deus de perdão te convida ao amor. Nessa mesa, a fome engole o pão e a vida brota de novo em cada coração. Veja o Deus da glória, dando Salvador. Veja em tudo quanto fez
Amém. Quero pedir que acendam as luzes, por favor. Minha oração é que o Senhor já tenha falado ao seu coração nessa noite. Depois de tantas verdades cantadas, que Deus ele tenha alcançado além dos seus ouvidos e da sua mente, também tenha alcançado o seu coração. E é nesse espírito que eu quero convidar você a refletirmos brevemente na palavra de Deus. A palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 4, apenas o versículo 4 e 5. Você que trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4 e 5. O texto da palavra de Deus diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O tema da nossa cantata nesse domingo, neste ano, é a promessa. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite. Você já fez alguma promessa? Alguém já prometeu algo a você? Ou quem sabe você já se frustrou por ter recebido uma promessa e essa promessa não ter se correspondido? Ou talvez você já frustrou alguém por ter prometido algo e não cumprido o que lhe prometera. Promessas, elas fazem parte da nossa vida. Nós prometemos sinceridade, não é? Nós nos esforçamos para cumprir as promessas que nós fazemos, mas nós percebemos rapidamente que nós somos limitados. Nós percebemos que as circunstâncias, as dificuldades, muitas vezes fazem com que as nossas promessas feitas fiquem pelo caminho. E toda a cantata dessa noite, ela nos conduziu a uma verdade para consolar o nosso coração. E é sobre essa verdade que eu quero falar com você nessa noite. A verdade de que o Deus da Bíblia é um Deus que promete e cumpre. As promessas do Senhor nunca falham. Por isso Paulo, nesses 2 versículos que lemos, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Meus queridos, Deus, ele tem um tempo certo para suas promessas. Deus, ele tem um momento correto para cumprir tudo aquilo que ele planejou. E Deus, ele cumpre as promessas não porque nós somos bons, não porque nós somos dignos, ou porque nós somos fiéis, não. Deus, ele cumpre as suas promessas, porque ele é fiel àquilo que ele mesmo decidiu. É pelo caráter dele que ele cumpre as suas promessas. E toda a história foi escrita pelo nosso Deus. O Deus que lá no princípio, como nós cantamos aqui, criou a terra e tudo que nela existe. Esse Deus que
fazendo um jardim no Éden, coloca homem e mulher, Adão e Eva, naquele lugar. E naquele lugar, Ele permite que eles desfrutem de tudo que Deus havia dado. Apenas com uma ordem. Ele disse: do fruto do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia em que dele vocês comerem, vocês morrerão. Deus, Ele estava dizendo a respeito da morte espiritual. Mas quando nós olhamos do princípio, nós percebemos que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus planejou é perfeito. Tudo o que Deus fez, Pai, Filho, Espírito Santo, é para a glória dEle, mas também para a alegria dos seus filhos. Por causa do pecado, tudo ficou comprometido. Por causa do pecado, nós fomos quebrados. A nossa alma foi manchada pelo pecado. Mas essa história, ela não poderia acabar assim, porque os planos de Deus nunca saíram do controle dele. Deus então dá a primeira promessa a Adão e Eva, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Deus promete a eles que, apesar do pecado que manchou aquilo de muito bom que Ele havia criado, Ele enviaria um descendente, um Messias, o Filho dele, para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos lavados, transformados. Mas o preço não era um preço pequeno. O preço era nada mais, nada menos do que o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quantas promessas você já fez aos seus filhos? Você, assim como eu, provavelmente já fez muitas promessas a eles, não é? A sua esposa no altar, você se lembra das promessas que você fez quando leu os votos? Diante de Deus e diante de outras pessoas? Você se lembra das promessas que você fez ao próprio Deus? Muitas vezes nós quebramos essas promessas. Mas nessa noite Deus nos chama à restauração. Deus nos chama a conserto. Deus nos chama a renovo. Deus nos chama a uma nova vida nele. Em muitas religiões, queridos, o caminho proposto para a pureza, para a salvação, é um caminho de esforço humano. Muitas religiões ensinam aos seus seguidores que, para que você seja recebido e aceito por Deus, você precisa equilibrar a balança do universo, fazendo com que para cada coisa ruim, para cada tropeço, para cada erro seu, preste atenção nisso, para cada erro seu, você faça algo bom para equilibrar essa balança. E fazendo algo bom, você se torna um merecedor. Fazendo algo bom, você se torna alguém digno. Mas rapidamente, se você refletir um pouco sobre isso comigo, você vai perceber que não dá para fazer isso. Pense apenas nesse dia, quantos pensamentos maus você teve. Pense nessa última semana, quantos planos ruins, que desagradam a Deus, talvez você tenha tido. Pense em quantas circunstâncias e situações que Deus exigia de você pureza e justiça, e o que você pensou e fez foi impuro e injusto. Não dá para equilibrar essa balança, porque na nossa essência, queridos, todos nós estamos manchados.
O nosso coração tendencia ao mal. E esse mundo que foi quebrado pelo pecado, o mundo que está sob a lei, como o texto que acabamos de ler no versículo 4, a quem o Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho, traz ele a essa terra. Esse mundo que está condenado, Deus o ama de maneira misteriosa, como nós cantamos aqui nessa noite. E esse amor de Deus misterioso é difícil para a gente entender. Você já entendeu o amor de Deus? Você já entendeu o amor de Deus por você? Pela sua família? É difícil de entender. Sabe por que é difícil? Porque nós decidimos o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Ao invés de ouvirmos Deus, nós preferimos ser senhores de nós mesmos. Ao invés de receber a Deus como nosso Senhor, nós preferimos sermos os nossos próprios senhores. E assim fica difícil entender o misterioso amor de Deus. É difícil aceitar que alguém pode amar sem receber nada em troca. Nessa época do ano, Natal, nós temos o costume de trocar presentes, não é? Nessa época do ano, nós participamos de confraternizações sem fim, a perder de vista. Falta dias em dezembro para a gente participar de todas que nós somos convidados, não é? E aí as confraternizações é amigo chocolate, é amigo Havaianas, não é? São presentes de tudo quanto é maneira. Nessas confraternizações, alguma vez você já recebeu algo de valor muito maior do que você estava entregando? Já aconteceu com você de todo mundo combinar que o valor é até R$50? Aí aparece aquele sujeito abençoado para te dar um presente de 200 e você não sabe aonde enfiar sua cara, porque você levou um chocolate da Cacau Show? Já aconteceu com você? O sentimento que a gente fica é um sentimento de dívida. O sentimento que nos preenche é um sentimento de vergonha. Meu Deus, onde enfio minha cara agora? Essa festa podia acabar logo para eu ir embora. Olha o que eu ganhei, olha o que eu entreguei. Meus queridos, é assim porque a gente tem dificuldade de aceitar um presente de graça. Nós aprendemos que nesse mundo todo mundo está trocando algo por outra coisa. Você aprendeu que se alguém te presenteia, você precisa presentear de volta, porque senão é muito feio. No mundo onde as pessoas são governadas pelo interesse, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, a gente não acredita no misterioso amor de Deus que nos diz que Deus é bom. Repita isso comigo. Deus é bom. Repita isso mais uma vez. Deus é bom. Repita isso para você. Deus é bom. Esse é o misterioso amor de Deus. Um amor que te salva por graça sem querer nada em troca. Um amor que te escolheu quando você não tinha nada a oferecer. E agora que foi escolhido pelo Senhor, continua sem nada a dar. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Por todos os lados nós ouvimos canções. Sinos retinindo a todo lado. E isso desperta em nós, no simbolismo do Natal, coisas maravilhosas. Como por exemplo o sentimento de casa cheia. Os parentes se ajuntam todos uns nas casas dos outros. Cheia de brincadeiras. Além de uma mesa cheia, casa cheia, nós temos fartura. 3, 4 tipos de carnes diferentes para comer.
A gente não sabe nem o que escolher. A barriga não cabe tudo de gostoso que está na mesa para experimentar. A gente vai para os mercados e a gente vê lá nas bancas dos sacolões pêssego, nectarina, lixia, as coisas mais gostosas que só tem nessa época do ano. A gente só se importa nessa época do ano. A gente paga caríssimo para levar aquilo para casa, deixar em cima da mesa e ninguém comer. Quando o Natal começa, a gente já pensa na mesa farta. Isso desperta o nosso apetite, não é? Desperta o desejo de comer coisa boa. Os sinos que tocam nessa noite, enquanto todos nós aqui cantamos, são sinos para despertar a sua fome de Deus. Queridos, nada disso tem sentido. Nada disso. Nenhum de nós. Nenhuma dessas mais de 60 pessoas dedicadas para que essa noite aconteça, que por longo de 5 meses se dedicaram, mais de 15 ensaios, nada disso vale a pena se Deus não despertar em você nessa noite a fome da presença dEle. Se Deus não despertar no seu coração essa noite a necessidade de se aproximar desse Rei que vive e reina para todo sempre. Talvez a sua alma está vazia, está seca. Talvez você tenha andado amargurado, endurecido na alma, faminto por um amor verdadeiro, esse amor que não requer nada em troca. Por isso nessa noite nós cantamos És meu Deus, na esperança de que você saia daqui nessa noite olhando para a cruz e dizendo: Jesus, Tu és o meu Deus. Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Leão de Judá. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és tudo que eu preciso. Tu és meu pão. Tu és a minha alegria. Tu és a nuvem. Tu és a luz. Tu és o fogo que consome a minha alma. Tu és aquilo que me satisfaz. Tu és tudo que eu preciso. Talvez você já tentou saciar a sua fome nessa vida, mas não encontra satisfação. Está tentando saciar a sua fome no dinheiro, nas conquistas no trabalho, nos seus diplomas, maquiando uma família perfeita, escondendo debaixo do tapete a sujeira da sua casa. Nesta noite, Cristo te chama a olhar para Ele e chamar o nome dEle, para que você seja tocado, para que você seja transformado. Por fim, meus queridos, eu quero reafirmar: Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu que salvaria a humanidade, Ele prometeu que transformaria todas as coisas, e essa transformação ela começa em nós. E talvez você esteja se perguntando nessa noite: mas até para mim que sou tão mal, até para mim que sou impuro, até para mim que sou adúltero, até para mim que abandonei a minha família, até eu que abandonei os meus pais, até eu que sou avarento, eu que nunca senti prazer nas coisas de Deus, eu que já estou tão velho, eu que sou ainda tão novo. Sim, a resposta é sim.
Deus pode salvar a sua alma, Deus pode alimentar a sua alma, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode te dar propósito, acabar com essa depressão que tem te destruído, Deus pode arrancar a ansiedade que tem te impedido a servi-lo, Deus pode tirar da sua vida esse espinho que tem te impedido de ir até Ele. Deus pode, se Ele quiser, Ele pode, mas Ele deixou uma ordem: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e Ele disse que aquele que bate na porta, aquele que bater na porta dele, a porta se abrirá. Há uma promessa final, queridos. No versículo 5, veja o que Paulo diz: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aquele que nasceu numa manjedoura simples, abandonado e esquecido. Aquele que subiu no madeiro, humilhado, destruído na carne, foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia, foi aquele que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje Ele não está mais numa manjedoura, hoje Ele não está mais em uma cruz, Ele está à destra do Pai, em seu trono no céu. E nessa noite, Ele quer te lembrar que Ele voltará. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. A promessa dele não falhará. Ele a cumprirá. E agora eu quero falar com dois grupos de pessoas nessa noite que estão aqui. E você está em um desses dois grupos. O primeiro grupo que eu quero falar é para aqueles que já se prostraram ao Senhor Jesus. Eu quero falar com você que já entregou sua vida. Quero falar com você que já creu nessa mensagem, que para as pessoas do mundo é loucura, mas você já creu, já alcançou o seu coração. Não desanime, não enfraqueçam, não desfaleçam, não andem cabisbaixos, não desistam, mesmo que pareça difícil demais, Deus é contigo. Pode ser que a sua fé esfriou, pode ser que o seu coração endureceu, pode ser que aquele dia em que você foi batizado, que você foi evangelizado, que você prometeu que seria todo de Deus, se tornou uma promessa vaga e esquecida na sua memória. Nessa noite o Senhor te chama a um recomeço nele. Não desista, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero falar agora com outro grupo, aqueles que ainda não fazem parte desse reino, aqueles que ainda não se prostraram. Ele virá como um rei, e ele julgará céus e terra. E Ele colocará todos de joelhos diante dEle. Ele é um rei poderoso. Ele tem sido paciente. Mas haverá um dia de decisão.
Haverá um dia de julgamento final. Haverá um dia em que os céus abrirão e nós veremos o Filho do Homem descendo do céu para submeter essa terra ao seu poder, ao seu reino. Haverá um dia que toda língua confessará. Haverá um dia que todo joelho se dobrará e dirá: eis o Senhor que vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você nessa noite é convidado a se prostrar, é convidado a se entregar, é convidado a parar de ser inimigo. Veja se você não faz parte daqueles que se arrependeram. Você é inimigo de Deus. Fazer coisas boas não vai te salvar, boas obras não vão te salvar. Distribuir cestas básicas, doar móveis, ajudar pessoas frágeis, não vai te salvar. Porque se não for por causa do amor do Senhor que você faz todas essas coisas, é por interesse pessoal e egoísta que você está fazendo. Ele não vem atrasado. Ele não vem depois que a confusão passar. A vinda dele não é incerta. As promessas dele jamais falharão. Eu quero orar com você agora. Nessa noite você aprendeu que as promessas do Senhor não falham. E Deus, Ele tem promessas específicas para a sua vida. A promessa mais importante para a sua vida é que, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua história, se você se entregar a Ele, todos os pecados serão lavados. Existem outras promessas que o Senhor tem para você, mas você só viverá essas promessas se você estiver vivendo com Ele, para Ele, na glória dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para nós orarmos juntos. Fale com Deus nesse momento. Momento que talvez será a última oportunidade que você vai ter de que o leão da tribo de Judá ruja dentro do seu coração e te transforme em nova criatura. Não segure mais as lágrimas. Você sabe que está longe. Você sabe que tem caminhado para longe do Salvador. Você sabe aonde é o seu lugar. Você já ouviu a doce voz de dizendo: filho meu, eu te salvei. Filho meu, eu te amo. Filho meu, volta para casa. Senhor Jesus, encontra os teus filhos aqui nessa noite. Essas ovelhas que estão perdidas longe do Senhor. As ovelhas que ainda não têm ouvidos para ouvir. Mas nós pedimos, Santo Espírito de Deus, concede ouvidos para ouvir nesse momento. Nós pedimos, Deus Todo-Poderoso, tira as escamas dos olhos, tira os tampões dos olhos. Senhor Deus, assopra vida nessas narinas.
Ressuscita da morte espiritual, Senhor. Traz a vida verdadeira, Deus. Senhor, os filhos do Senhor que estão distantes, ao voltar para casa, Deus, não permita que eles descansem antes de retornar ao Senhor, porque a salvação da vida deles, Deus, é o que mais importa nessa noite. O retorno deles, Deus, para a sua presença é o que mais importa nesse momento. Deus, anula, Deus, o pregador, mas faz efetiva a sua mensagem. Alcança, Deus, os corações. Senhor, seus filhos que estão aqui nessa noite, Deus, e ainda estão com o coração endurecido, cansado, sobrecarregado, desanimado, reanima-os no seu poder. Levanta eles, Deus, do chão. Dá a eles, Deus, renovo espiritual. Fortalece os joelhos, fortalece os pés, dá vitalidade na alma. Restaura eles, Deus, em nome de Jesus. Recebe, Deus, cada vida que se entregou a Ti nessa noite. Faz a Tua obra, Deus, em nós e através de nós. É em nome de Jesus. Amém. Nós cantaremos mais uma canção. E você agora está convidado a talvez não só mais contemplar, mas haverá a letra aparecendo na tela. Você é convidado a ficar de pé no seu lugar e cantar com todo o seu coração para a glória de Deus.